Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, nós estamos começando a estudar pausadamente, sem tempo para terminar, o Evangelho de São João. Agora, depois de ter examinado o prólogo, com eles aqui, eu gostaria de fazer um parênteses e falar um pouco dos leitores primeiros que receberam o Evangelho, ou quais as comunidades implícitas dentro deste texto aqui, escrito no final do século I. Então, eu começaria a enumerar os seguintes grupos aos quais se endereça o autor do quarto evangelho ou que estão aqui representados. Primeiro grupo, seguidores de João Batista. Eu terei dito a semana passada, se estão lembrados, que João Batista deixou seguidores, deixou discípulos, alguns dos quais, na verdade, acho que poucos, seguiram Jesus, Pedro, por exemplo, e André, mas outros que não seguiram Jesus. E daí as notas polêmicas, todas as vezes que este evangelho aqui fala do Batista, fala polemicamente. A primeira vez que o menciona no prólogo, nós vimos, ele não era a luz. Era apenas uma testemunha da luz. Mas a luz verdadeira não é ele. O que significa isto? Isto significa que provavelmente havia quem identificasse João com a luz do mundo, e não Jesus. Paulo, pelo menos o Paulo narrado por Lucas, nos diz que em Éfeso se encontrou com uns 12 homens que tinham sido batizados no batismo de João. Ouvistes falar no Espírito Santo? Sequer sabemos se existe um Espírito Santo. Em que batismo fostes batizados? No batismo de João. Eram 12 pessoas em Éfeso, segundo Lucas, Atos dos Apóstolos. Então, deveria haver um grupo que confundiu a lâmpada, João Batista, com a luz do mundo, Jesus. Contra estes, o autor, o evangelista, fala, se bem que não os censura demasiadamente, porque o erro deles foi um erro menor do que os dos outros. Confundiram a lâmpada com a luz. A última frase atribuída ao Batista nesse evangelho aqui é a seguinte: é necessário que ele, Jesus, cresça e eu diminua. Bem, esse é um primeiro grupo representativo dentro do quarto evangelho. Segundo grupo, judeus de fé inadequada. Isto é, judeus que estavam dispostos a aceitar uma cristologia baixa. Rabi, Messias, rei de Israel, servidor, profeta, mas não uma cristologia alta, não cristologia de divindade. Terceiro grupo aqui, representado ou contra quem o texto pode se endereçar, criptocristãos, isto é, judeus cristãos que estavam ainda na sinagoga, que não tinham saído abertamente da sinagoga, porque não queriam confessar abertamente a divindade de Jesus e o realismo da Eucaristia.
quarto grupo aqui representado, aqueles judeus cristãos de origem apostólica, petrinos, paulinos, apostólicos de outras igrejas, mas não desta aqui. Tenho outras ovelhas que não são deste rebanho. Quem são estas outras ovelhas? Não eram cristãos de outras confissões, porque naquele tempo não existia isso. Eram esses outros cristãos de comunidades apostólicas que, no entanto, embora abertos, não tinham explicitamente a cristologia alta. Então, estão vendo? Diversos grupos e, finalmente, um mundo. Esse aqui, contrário ao Evangelho. O mundo, isto é, representado pelos pagãos, que num primeiro momento devem ter abraçado e num segundo momento rejeitado. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, não é que o Evangelho tenha sido escrito para esses grupos, mas o Evangelho leva em conta a presença desses diversos cristãos. E é um convite a eles para que saiam abertamente de onde estão, sobretudo se estão ainda escondidos envergonhadamente nas sinagogas, amaram mais a glória dos homens que a de Deus. Saiam ao aberto, ainda que sejam excomungados, ainda que sejam expulsos, e professem Jesus. Eu não entendi. O senhor disse, veio para o que era, veio para os seus, mas os seus não eram judeus. Não. O prólogo é mais amplo. Tá. É porque o senhor se referiu aos pagãos. O mundo. Houve uma abertura disto aqui ao mundo. Deus amou tanto o mundo, sim, que deu seu Filho unigênito. Está aqui no capítulo 3º. Mas no final, Jesus rejeita o mundo. Isto significa o quê? Que na época da redação, houve uma aceitação por parte de uns tantos, mas uma grande rejeição por parte de outros tantos. E estes grupos aqui eram grupos do final do século I, mas são tratados, por causa da dinâmica do Evangelho e por causa das normas literárias que o regiam, são tratados como se já existissem nos anos 20. Na verdade, não existiam. A prova disto é o capítulo 9, não precisa ler agora, eu digo, a cura do cego de nascença. Quando, pela terceira vez, os fariseus o chamaram e perguntaram sobre o ocorrido, ele, ironicamente, respondeu: já vou-lo disse. Quereis, por acaso, tornar-vos discípulos dele? Não, absolutamente. Sabemos que Deus falou a Moisés, quanto a esse não sabemos nada. E depois, tu nasceste todo em pecado e nos queres ensinar? E o expulsaram. E antes de o terem expulsado, chama os pais. Este é vosso filho que dizeis ter nascido? Sim, sabemos que é nosso filho e sabemos que nasceu cego. Como, porém, recuperou a vista e agora vê, não sabemos. Interrogai-o, ele tem idade. E uma nota entre parênteses. Seus pais falaram assim porque tinham medo dos judeus. Porque os judeus haviam combinado que aquele que professasse Jesus como Messias e Filho de Deus seria expulso da sinagoga. E no final foi expulso. E depois se encontrou com Jesus. É claro que estas expulsões não aconteceram nos anos 20. E prova disto são os Atos dos Apóstolos. Os primeiros discípulos de Jesus, e até Pedro e João, subiam ao templo, à hora da oração noa, para rezar, e ninguém criava problemas. Então percebem como os anos 90, os acontecimentos dos anos 90 entram sorrateiramente nos anos 20, por causa da técnica literária em que o Evangelho foi escrito, nem podia ser diferentemente.
Existe uma única exceção neste evangelho aqui. No final do evangelho, quando o drama está para se encerrar e a cortina está para descer definitivamente no palco, Jesus, que até então, por causa desta técnica, só podia falar com os outros atores, levanta a voz e olha para o escuro, olha para a plateia, olha para a multidão. Mas isso apenas no fim. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Isto é endereçado à plateia. Mas só no fim, quando o texto estava para ser encerrado. Fora esta exceção, o drama deveria ser narrado como se tudo se passasse nos anos 20. Mas estamos vendo que muita coisa só se compreende se o texto for lido à luz dos anos 90. Vamos fazer um intervalo e já voltamos. Entendido então que um texto escrito na década de 90 tenta representar os anos 20, mas sorrateiramente com elementos dos anos 90. Ficou claro? Sim, sim. E ficou explicado, né? E nem poderia ser diferente. Por quê? Se fossem apenas os anos 20 a serem representados aqui, isto aqui seria um texto puramente histórico, um arquivo, uma reportagem. E não é. Agora, também deve ter ficado, espero que ficou claro, que os anos 90 não poderiam entrar na trama como sendo anos 90. Eles tinham que entrar como sendo anos 20. Não é? Exemplo clássico. Jesus aqui fala claramente: se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Eu sou é o nome de Deus, revelado a Moisés na sarça ardente, Êxodo 3. Alguma vez Jesus, nos anos 20, disse: eu sou Deus? Não. Percebe? Aqui é claro que é uma afirmação altíssima de teologia, mas colocada na boca do Jesus dos anos 20, mas com sabor de anos 90. Eu e o Pai somos um. Jesus falaria isto nos anos 20? Marcos, quando diz que um jovem foi lá, ele disse: bom mestre, só Deus é bom, por que me chamas bom? Para Marcos, Jesus toma um certo distanciamento de Deus. Como é que em João, nos anos 20, ele pode dizer: o Pai e eu somos um? Ou então para Felipe: quem me vê, vê o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Isto é, eu sou a visibilidade do Pai. É claro que, por causa da técnica da composição, isto aqui é retroprojetado como sendo dos anos 20. Porém, o texto aqui reflete muito a época em que foi escrito, o final do primeiro século. E assim, eu poderia dar uma série de outros exemplos. Mas serve já, quer um outro exemplo? Neste evangelho aqui, Jesus fala da Eucaristia: quem come minha carne e bebe meu sangue. Jesus poderia ter dito isto no meio da vida pública. Mas nenhum exegeta tão conservador quanto o padre Lagrange, da Escola Bíblica de Jerusalém, no começo do século XX, afirmaria uma coisa dessas. Jesus poderia ser entendido se ele dissesse: é preciso comer minha carne e beber meu sangue. Era muito complicado. Como? Como isso? Veja, isto aqui é retroprojeção. Sim, nos anos 90 se entende. Mas no Evangelho, quando ele fala quando passa essa parte que fala minha carne e meu sangue, capítulo 6, tem alguém lá que reclama: como assim? Sim, então como que essa perícope é interpretada? Pois é, essa perícope é interpretada nos anos 90. Dos anos 90. É, exatamente. Tá. O que significa, que sentido tem comer carne daquele homem?
além de ser crucificado, ainda manda que se coma sua carne e beba seu sangue? Não, de jeito nenhum. Esse não é o nosso Deus, não. E afirmo que um homem desse é Deus? Fora das sinagogas. Mas isto se entende nos anos 90, no final do século I, e não nos anos 20. Certo? Ou seja, com outras palavras, houve um progresso da cristologia e da teologia também, entre os anos 20 e os anos 90, e o texto incorpora esse progresso que houve e agora o reproduz no texto como se tudo isto se passasse nos anos 20. Claro, alguma raiz dos anos 20 deveria ter, alguma raiz, porque senão deveríamos dizer que tudo isso aqui foi inventado. Fica falso. Tudo isso aqui é invenção, tudo isso aqui é uma filosofia, uma ideologia, não tem raiz nenhuma na história. Sim, mas como eu posso estabelecer as coisas? Dou um exemplo. Deveria haver choques entre chefes de sinagogas locais e Jesus, nos anos 20. Agora, isto evoluiu para a excomunhão nos anos 90. Jesus instituiu a Eucaristia nos anos 20, na véspera da morte, que é o seu lugar natural. Agora, a compreensão da Eucaristia evoluiu até dar o que deu isto aqui nos anos 90 e no capítulo 6. Raízes a gente encontra, até quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, claro que historicamente nos anos 20 não. Porém, o que deve ter acontecido nos anos 20? Jesus, e eu já disse isso aqui em outras ocasiões, Jesus parecia ser arrogante, Jesus se metia nos privilégios de Deus, Jesus perdoava pecados, Jesus corrigia Moisés, e isto tudo era insuportável para aqueles judeus. Só que, a resumir tudo isto, nos anos 20 não havia ainda um único vocábulo. Nos anos 90, do lado do cristianismo, houve, ele é Deus. Quem faz isto é Deus. Do lado dos cristãos. E do lado de lá, quem faz uma coisa dessa é mais do que um falso profeta, é o embusteiro, é o enganador. Isto é, duas alas em choque tremendo entre si, nos anos 90, todas elas imbuídas da honra de Deus e querendo defender Deus e a sua honra, mas chocando-se violentamente entre si por causa da diversa compreensão que tinham de Jesus. Para nós, um ser digno de respeito, para eles o embusteiro. E diga-se de passagem que naquela época a ala de lá era muito mais forte, né? Era muito maior, talvez. A ala de lá contava com um passado glorioso, o Antigo Testamento. Como coadunar tudo isto aqui? Como aceitar que Jesus é Deus, um homem que nasceu aqui, que viveu aqui, que sofreu aqui, que morreu aqui? Como aceitar que esse homem é Deus? Ou seja, o que fazer? Como trabalhar o vocábulo Deus para que, sem sair do monoteísmo, inclua Pai, Filho e Espírito Santo. Sem sair do monoteísmo. Esta era a grande desafio. O grande desafio dos cristãos. E os textos do Novo Testamento ainda não resolvem essa questão. Eles ficam a meio caminho, e eu já falei isso na semana passada. Eles, de certa maneira, exigem ainda uma explanação melhor. E esta explanação veio com os grandes concílios ecumênicos primeiros cristológicos, Niceia, Calcedônia, Éfeso e assim por diante. Certo? Certo. Bem, nós acredito que encerramos
quanto tempo temos ainda? Já temos, temos ainda uns minutinhos aí. Agora, uma coisa eu quero dizer, o texto de João não foi escrito para combater aqueles grupos contra os quais, a respeito dos quais eu mencionei alguma coisa. Ele não foi escrito para aqueles grupos, ele foi escrito para os de dentro, para aumentar a fé, incrementar a fé e aprofundá-la, para os de dentro. Não é um texto apologético de defesa para os de fora. Ele se refere aos de fora, se refere àqueles grupos que eu mencionei, mas não foi escrito para eles. Não é um escrito polêmico para eles. Como Irineu, por exemplo, escreveu no final do século II um texto, primeiro, sobre as heresias, adversus hereses. Esse evangelho aqui não é adversus ninguém, não é contra ninguém. Menciona aqueles grupos todos, mas a finalidade é incrementar e fazer crescer a fé da comunidade. Certo? Agora acredito que não tenhamos mais tempo. Estamos esgotados e voltamos. Eu posso fazer Pode. uma partezinha? Outro dia eu recebi um e-mail dizendo que o senhor teria afirmado que Jesus era arrogante. Então eu queria deixar bem claro aqui que não foi essa afirmação que foi feita, que a afirmação é de que teriam enxergado um Jesus arrogante. Teriam dito, sim. Teriam dito. Deixa bem claro. Sim. Exatamente. Mas como agora o senhor voltou a falar na forma, então traduza bem para que outras pessoas não incorram no erro. De certa maneira afirma ainda, os ortodoxos do lado de lá, os judeus, que é arrogante, que... Embusteiro. Pois é, mas afirmavam dele, não que o senhor... Não, imagina. Nem que ele era. Exatamente. Era o que faltava, né? Era o que faltava. Não. Um bom final de semana, obrigado. Bom final de semana a todos e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Bom domingo, até a próxima sexta.